Fala galera, paz do Senhor Jesus. Meu nome é Jean Alves. Eu sou o Thiago Moura. E esse é o Pod Jovem, o podcast podcast da da Juventude Juventude Bereia. Gente, Estamos de volta. Para você que é nosso ouvinte fiel, esse é o episódio número 23. E nós pedimos nossos sinceros perdões, porque semana passada a gente não conseguiu lançar episódio, a gente teve aí umas atividades intensas aqui na nossa congregação e também Correria. na nossa vida pessoal, e acabou que a gente não conseguiu realizar o episódio, né? E infelizmente a gente não lançou na semana passada. Tivemos esse hiato aí de uma semana, mas já estamos de volta aqui, trazendo agora uma convidada especial também, que vai falar sobre vida, sobre ministério, sobre experiência com Deus, sobre maternidade, tem vários assuntos aí para falar. E estamos aqui com Bianca Machado. A paz do Senhor Jesus, Paz. Bianca, tudo bom? Paz. Tudo bem, gente? Muita paz, muita paz. Paz. E É isso. Eu já sou de casa, não uma precisa nem não precisa apresentar. apresentar o Thiago. Uma semana sem o podcast, a gente quase esqueceu. Ó, Temos o quê? Isso. As nossas redes sociais, para você Isso. que é nosso ouvinte, seguir também as nossas redes. Segue a gente lá no Instagram, @conectadosbereia, para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Inclusive, a gente sempre fala para seguir os Conectados Bereia. Hoje eu vou dar uma outra rede social. Siga a rede da nossa igreja também, ADB Bereia. Eu vou até abrir aqui para conferir, para ver se é exatamente ADB Bereia, mas se você procurar aí na busca do Instagram, você procurar ADB espaço Bereia, você vai encontrar aí a nossa igreja, a nossa congregação, que é da matriz da Assembleia de Deus de Bom Sucesso, por isso ADB, eu achei aqui o arroba, é ADB Bereia, tudo junto, sem acento, e aí você encontra ali o perfil aí da nossa igreja, com todos os eventos da igreja como um todo, não só da nossa juventude, não só do nosso departamento Conectados, mas tem aqui evento dos varões, dos homens, no caso, né, das irmãs, das crianças, dos adolescentes, dos nossos cultos do dia a dia, testemunhos, postagens aqui de felicitações, vários tipos aqui de postagens, palavras, também algumas mensagens importantes que marcam aí as consagrações, os cultos. Então fica por dentro aí, acessa aí nossas redes aí, entra no Rios também, compartilha, assiste aí, comenta lá. E na nossa rede social aí da Juventude, que é @conectadosberé, vocês vão ficar aí por dentro. Vou até entrar aqui no Conectados Beré rapidinho. A gente tá pertinho de bater 1.000 seguidores, então a gente tá precisando aí de Ó. alguns seguidores para Ó. bater 1.000 seguidores. E tem aqui uma homenagem para os pais, tem aqui alguns vídeos das nossas consagrações, algumas entrevistas com alguns pregadores, alguns cortes aqui de cultos jovens que a gente teve. Então, tem um corte aqui do Pod Jovem também que eu acabei de ver, que eu nem sabia que tinha, mas tem aqui também. Então, gente, ó, não deixem de seguir. E tocou o telefone no podcast. Justamente no dia que eu esqueci de desligar. Justamente o telefone do hoster, Thiago. Meu Deus do céu. Mas isso é o quê? É um sinal para você que é nosso ouvinte seguir aí as nossas redes sociais. Se quiser seguir nossas redes sociais pessoais também, não só passa vergonha no Instagram, mas pode me seguir lá também de Jean.Alves, segue o Thiago Moura também, segue a Bianca também, segue todo mundo. Só E seguindo, estamos né? aí. Aí. Compartilha esse episódio. Isso, exatamente. Compartilha esse episódio nas redes também. Então, você não precisa mais printar a tela, porque quando a gente lançou o desafio, era necessário printar a tela, jogar lá no status, no story, né, e gerar um link. Hoje em dia não é preciso mais. Hoje em dia, quando você compartilha o link, ele já gera ali a imagem do episódio, ele já te joga diretamente pro episódio, tudo direitinho. Então, hoje em dia não tem mais tanto aquele trabalho de printar, jogar e criar quase uma arte para compartilhar o episódio. Hoje em dia está muito mais fácil. Então você que é nosso ouvinte aí, a gente pede com muito carinho, com muito amor, que vocês compartilhem esses episódios como ato evangelístico para alcançar mais vidas, mais pessoas. Então estamos aqui com Bianca Machado. Vamos falar um pouquinho sobre trajetória com o Senhor, vida com Deus, como é que está sendo aí a vida. Então vamos começar pelo princípio. Bianca, eu sempre faço essa pergunta de início para começar todos os episódios quando a gente tem um convidado que nunca veio para falar de vida, de testemunho, é como iniciou a trajetória, a sua caminhada com o Senhor Jesus. Desde berço, nascida e criada no Evangelho, se converteu depois, se converteu na adolescência. Como é que foi aí a sua trajetória no Evangelho? Então, vamos lembrar, né, que
Gente, bem, nasci no berço evangélico, acho que desde sempre fui criada, praticamente nasci na igreja. Aham. E e tô aí, graças a Deus, firme e forte. Então, desde É, pequenininha. desde pequena. E para os nossos ouvintes, né? Eu conheço Bianca, né? A gente está aqui na juventude. Mas para os ouvintes que de repente não conheçam, Bianca também é ministra de louvor, canta muito bem, Uhum. ministra louvor. E como que nasceu como que você sentiu essa inclinação para o ministério de louvor, né? Esse dom, esse chamado para ministrar louvor? Conta aí pra gente um pouquinho da sua história com louvor. Começou totalmente diferente, porque, gente, eu iniciei dançando. Sério? Iniciei dançando. Então você iniciou no ministério de De dança dança e aí, deixando aí pras amigas aí, né? Abandonou o lenço branco. As amigas aí do Ministério de Dança, né? Meninas, estamos aí, né? Se precisar. Mas eu iniciei na dança, fiquei, infância até metade da adolescência. Aí depois que, tipo assim, surgiu, vou cantar. Também porque tinha referência, que eram meus irmãos. Uhum. Então, e tô aí até hoje cantando. Graças a Deus. Meu Deus. E assim, em relação a louvor, você cantava solo ou era com ministério de louvor, com banda, com playback? Como é que era essa, Ou no tempo raiz, né, cara? como é que era Raiz é como é que aquele era playback, chance de estar Ou arranhado, né? então, vamos só na. Como é que é? Eu esqueci a agora. capela? Capela. Capela. Mas antes era mais em grupo, né? Como eu era em um grupo infantil na época, era mais com os amiguinhos, vamos cantar, oportunidade. Aí Uhum. depois que foi mudando aos poucos, entrei pro Ministério de Louvor na época de adolescência, e depois aí fui pro Ministério de Louvor principal da igreja mesmo, e tô aqui também, né? Na Bereia também é a mesma coisa. Que benção, que benção. Eu acho interessante porque quando a gente fala com alguém que é do Ministério de Louvor, que ministra louvor, a gente sempre tem alguma história para contar de musicalidade na infância, né? Eu acho isso muito interessante, como a música é presente na nossa vida, né? E principalmente quando você é ministro de louvor, como a música ela tá enraizada, eu acho que em várias histórias da nossa vida, né? Eu particularmente eu lembro de várias vezes na infância assim, de ter contato com louvores, né? Mesmo não sendo cristão, não fui de berço cristão, de berço evangélico, mas eu lembro de ter assim contato com louvor ainda criança e aquilo tocava muito, sabe, meu coração e com música no geral, né? Meu pai é músico também. Meu pai teve escola de música, toca um monte de instrumento. Eu não toco instrumento nenhum, né? Não toco instrumento nenhum, mas meu pai me deu aula de música também. Eu fiz aula de música muitos anos depois em outro lugar, com outros professores. E assim, a música sempre foi muito presente na minha vida. E na sua vida, como que a música tá presente aí? Todo dia ouve música, todo dia adoração, cânticos, ou não? Porque acontece também, né? De às vezes ser ministro de louvor que ele mais ouve assim, músicas muito específicas, né? Não Uhum, ouve música o dia inteiro. Hoje eu tô mais ou menos nessa vibe aí, por conta da correria também. Mas quando eu tinha mais tempinho, era música o dia inteiro. Botava na televisão, botava no rádio, ficava ouvindo música o Em dia vez de inteiro. escutar um pouquinho de cada coisa, tá só escutando aquela coisa Coisa ali, mais só específica, mais mais nichado, específica. né? E como é que é a música na sua vida? eu acho que é todo dia. Não tem, não tem pausa, não. Eu acho que tem, em algumas partes, assim, tipo, tá fazendo alguma coisa, você Aham. para estudar, ou até mesmo as tarefas de casa, mas se deixar é o dia todo. Como música que a gente ouve, normal, as nossas, né, música, e como música de criança. Aham. Então, entendeu? De Então, vez eu em acho, quando um Baby Shark, o meu repertório mudou ultimamente, então... Aham. Mas de vez em quando a gente tá lá, vamos ouvir uma coisa diferente hoje. Então, acho que a música na minha vida tá presente Muito sempre. presente, né? Nunca deixei de ouvir, sabe? Até nos momentos que a gente tá mal, a gente, peraí, vamos ouvir um louvor pra Verdade. ver se, né, muda o ambiente, muda a calma aí, porque não dá.
a versatilidade que a música traz, né? Justamente dessa de momentos, marcou muito na minha vida, momentos onde eu, sei lá, tava passando por uma situação, aí eu escutava um tipo de música específico, Sim. outra situação, outro tipo de música. Então, a versatilidade que a música traz pra gente, tanto nos momentos difíceis quanto nos momentos de alegres, momentos de adoração, tudo, ela pode estar ali presente. Por isso que é um ministério que eu Uhum. gosto muito, porque é muito fácil de você ter contato. Às vezes a palavra a gente precisa dedicar um tempo ali maior para poder estar ali lendo, fazendo devocional. Então, às vezes o contato é um pouco mais escasso, um pouco mais difícil Verdade. com a correria do dia a dia, trabalho, estudo, a missão de ser mãe. Então, é meio complicado. Agora a música é muito mais fácil você ter esse contato, né? Sim, porque, querendo ou não, a música, ela. Acho que foi até uma vez o pastor comentou com a gente e falou que a música, ela já dá um início, ela prepara o ambiente, Uhum. independendo Sim. como tá o nosso dia, mas ele prepara no dia da correria ou até no momento nosso devocional mesmo, ele Aham. prepara o ambiente. Então, cara, música é vida, né? Verdade. E é interessante porque isso que o Thiago falou é muito interessante porque a música marca algumas etapas da nossa vida, né? E é como Uhum. ele falou, né? Às vezes a gente está ouvindo mais um estilo, mais um cantor, mais um tipo de melodia, né? E isso marca tanto. Eu tenho, assim, lembranças muito vivas de estar, não nessa igreja, né, que a gente está hoje na Bereia, mas em outra igreja que eu pertencia. E assim, lembranças muito vivas de estar cantando com um grupo de jovens, assim, as músicas que às vezes toca no rádio, umas músicas mais Lembro. antigas que, sabe, dá aquela lembrança boa, Né? Aquela sabe, traz aquela nostalgia, né? nostalgia boa. Não um saudosismo, né? Porque a gente fala muito sobre isso, a gente falou sobre isso nos outros episódios também, da gente não se prender ao passado, né? Não ser Sim, sim. saudosista, né? Mas essas lembranças boas, né? Trazer memória é isso que dá esperança pra Sim, gente, né? Isso que sim. traz alegria. É tão bom, eu acho que a música tá aí com essa finalidade, né? Sim. Bianca falou sobre ouvir músicas infantis, porque, Ai, meu pra quem não Deus. sabe, pra quem são os nossos ouvintes que de repente não sabem, a Bianca é mamãe do nosso mini querido Oliver, o É, nosso coreano, que ele tem os olhinhos puxados. E ele é uma criança assim, que acho que todo mundo tem um carinho muito grande por ele, né? tem. Tanto que ele vai no... E é engraçado porque ele vai no colo de todo mundo, não reclama, não chora, né? Graças a Então Deus. isso é bom, né? Já até E acostumou já. já acostumou com todo mundo, Já já Já, acostumou acostumou com de estar já, no juventude. colo de já. alguém Eu diferente. sempre, eu Na até EBD ele brinco, anda, o anda Oliver é pelas cadeiras mais. ali, Eu vai no colo de até todo brinco, o mundo. Oliver parece mais participante dos jovens do que do MIB. Isso é muito bom. Tá em todas as reuniões, Toda, Isso é todas as. muito toda. bom. O Oliver Tudo. tá, culto jovem tá aqui, tá na consagração, tá na Graças a EBD, tá Deus. todos os eventos. Isso aí é bom porque isso é execução daquela passagem que fala, né? Ensina a No criança o caminho. caminho, no caminho que deve andar, né? Sim. Então, não é mostrar o caminho, é você estar no Estar junto. caminho e levando a Uhum. criança junto. Então, isso é muito importante. Algum dia a gente entra nesses Vamos, pormenores da vamos, palavra, né? vamos, vamos. Mas aí, Bianca, como que tá sendo essa experiência de maternidade na sua vida? Eu tô rindo, gente, mas. Tá rindo Tá pra não rindo de, chorar. tá rindo de nervoso, né? É luta Mas. atrás de luta. É. Mas é. Eu não sei, sabe, pra mim tá sendo diferente. A Uhum, experiência minha, Bianca, né? É, não tô falando que tem aqueles momentos de montanha russa, né? aham, Mas, cara, ser mãe é muito bom. uhum, É uma dádiva que Deus dá pra nós, né, mulheres. Cara, tem os seus momentos de cansaço, de, sabe, ai, não quero mais, chega, não. Mas aí tu fala, não, peraí, não é assim. Pra mim, a maternidade foi um divisor de águas. uhum. Está sendo? Está sendo. Graças a Deus. Eu tenho muito, assim, a agradecer a Deus pelos cuidados, desde o início até agora, com o Oliver, comigo. Cara, eu sou muito grata a Deus mesmo, sério. Uhum. Tenho nem palavras pra dizer. Ai, é muito. Às vezes bate aquele cansaço, né? Sim, Mas gente. eu acho que é normal, né? Eu acho que Uhum. nessa etapa, ainda mais quando a criança é muito novinha assim, né? Sim, Que aí sim. você tem que pegar no colo, tem que fazer todas as coisas pra ela, né? Ela não tem ainda muita autonomia, né?
Ele Então, depende depende muito, né? muito. Então é um cansaço físico, mas outras mães que já passaram aqui também, né? Falaram sobre isso, assim, é algo que não tem uma explicação, né? Sim, Você olha assim, você fala, meu Deus, é meu filho, e foi Deus que me deu, e assim, ó, todo um zelo, um cuidado, né? Algo muito, muito interessante mesmo. muito, muito. E fora que também, que tipo assim, quando você chega no final de tudo, você vê ele assim, dormindo, tu olha e fala, nossa, foi cansativo, mas foi gratificante. Uhum. Obrigado, Senhor, por ter chegado até aqui. Aham. Porque eu no início, assim, com o Oliver, já que a gente tá no caminho, vamos, né? Aham. Eu tive umas complicações com ele. Com ele, assim, em algumas coisas bem básicas, no, nas rotinas, que tive que Aham. correr com ele para ir para médico, para hospital. E eu falo em questão de cuidado mesmo, porque eu falei assim: Ih, senhor, e agora? Meu filho vai ter que passar por isso, meu filho vai ter que passar por esse procedimento, como que eu vou fazer? E já comecei já aquele instinto de mãe, sabe, de preocupação, de choro, e você fala, ai meu Deus, mas cara, eu vi exatamente a mão do Senhor ali no cuidado dele. Não precisou, glória a Deus por isso. Eu falei, Senhor, muito obrigada. Porque às vezes eu falava, ai, como é que vai ser? Como é que essa fase nova, como é que eu vou conseguir mais? Cara, ninguém nasce sabendo. Uhum. Aos poucos você vai aprendendo. Então, para mim, cada dia é uma coisa diferente, uma novidade diferente. Umas coisas que eu fico olhando assim, eu falei, menino, que isso? Tu faz isso? Aí eu, não é pra sua idade, mas eu falei, amém, glória a Deus, é melhor ele tá assim do que, né, como a gente vê em outras situações. Mas, cara, é muito bom. Tenha filho, gente, por favor. Seja pai, seja mãe. É mais ou menos uma missão diária, né? Todo dia tem uma missão diferente Aham. Todo ali. dia tem algo Quando ali pra completa o fazer. dia, tu olha, pô, valeu a pena. É, eu acredito que, assim, como você falou, é uma coisa, assim, difícil. Ninguém nasce sabendo, mas eu acredito que o Senhor capacita. Sim, O Senhor, sim. ele faz a gente amadurecer para poder passar por certas fases, certas situações. Eu acredito que você antes passava por outras coisas de formas diferentes, agia de forma diferente para as situações, e hoje, tendo essa responsabilidade, com certeza Uhum. pensa diferente ao ponto Sim, de tomar as decisões corretas, para menos arriscadas, as decisões Uhum. mais cuidadosamente, sim, né? sim, Você acha que você sim. amadureceu com a maternidade? Eu estou aprendendo isso. Tá Não vou amadurecendo? falar que eu tô 100%, Aham. mas eu cada dia eu vejo que eu estou amadurecendo. Porque às Aham. vezes a gente olha para algumas coisas, situações, ou até como era antes a nossa vida, aí tu fala, caraca, antes eu não ia tomar essa decisão como eu tô tomando agora. Aham. Então eu falo, é uma coisa muito, muito. Tipo, você para pensar, eu falei, não, peraí, tem um ser pra você, né? Tem alguém que Cuidar, depende de mim, então não, não é assim. Uma coisa que também que aconteceu comigo foi até em questão, tipo assim, levando na parte da vida profissional, essas Aham. coisas, na área, né? Eu falei, cara, eu vou ter que abrir mão de certas coisas da minha vida pro prós dele. Aham. Mas, tipo assim, ao mesmo tempo é triste? É, mas ao mesmo tempo é bom. Aham. Deus tá cuidando, Verdade. né? Deus tá Aham. cuidando. Mas, tipo assim, por mais que. Eu acho que com certeza toda mãe deve pensar dessa forma, passa por esse processo de como é que vai ser. Cara, eu larguei minha vida. Jamais, assim, vamos dizer, para as mães novas, Aham. né? Aí eu fico, meu Deus, com certeza, acredito eu, né? E, tipo assim, mas como a gente tem um Deus, a gente confia, cara, a maternidade, acho que ela dá uma leveza quando a gente Uhum. fala assim, Senhor, tá nas tuas mãos, não sei nada, Senhor, é meu futuro, eu sei que eu tenho que pensar em fazer coisas pra Ele, mas tô confiando, tá nas tuas mãos, Aham. Senhor. Vamos lá, segue o barco, mas tá comigo, eu sei. E é interessante isso que você fala porque mostra a sua dependência de Deus, Sim, né? Mostra o quanto você acredita e confia de que ele vai fazer, mesmo que você não saiba exatamente o que vai ser, né? E como vai ser. Mas mostra essa confiança. Eu acho que quando você tem essa fé, essa confiança em Deus de que ele vai fazer o melhor, você consegue, mesmo com o físico cansado, você consegue descansar sua mente e falar assim: eu tenho um Deus que está cuidando de tudo, que sim, no tempo certo vai fazer
tudo correr bem, né? E reflete muito isso que você falou, né? Do cuidado que você sente, né? Da parte de Deus. E ao mesmo tempo, vendo de fora, eu que eu observo, eu sou muito observador, né? Eu vejo isso. E acompanho a história da Bianca também já tem um tempo. O quanto Deus, assim, coloca pessoas, né? E Sim, vai colocando pessoas ao nosso redor para nos ajudar, para de alguma maneira estar lhe dando um suporte que às vezes a gente não imagina, mas que tem uma diferença muito, muito grande na nossa vida, né? E uma importância, e Às é um vezes parece cuidado, ser coisa boba, né? e Mas é um faz uma cuidado de Deus, diferença né? sim, gritante, né? sim, sim. Como eu Exatamente. falei, a maternidade ela acaba sendo um divisor de águas. Porque pessoas que estavam acompanhando você antes, às vezes nem continua com você depois da maternidade. Aconteceu Aham, isso comigo. Pessoas que eram amigas minhas, amigos, ou até mesmo, vamos dizer, um pouquinho parentes também, né? Às vezes estava com você antes, mas depois que passa esse momento de maternidade, cadê? aham, Eu nem imaginava que eu ia ser próxima de várias pessoas hoje que às vezes estão comigo. aham, aham. Entendeu? Nem imaginava. Até mesmo também pessoas que Deus envia aqui para te ajudar em qualquer área do suporte, de ajuda, assim, que eu nem Uhum. imaginava. Eu falei, caraca, Deus, tu é top. Hum. Porque a gente não imagina. A gente imagina outras coisas. Pô, vai ser agora. Ih, soladeira. Ih, não. Deus nos surpreende, cara. Ele nos Uhum. surpreende, entendeu? Às vezes aquelas pessoas que você acha que pode contar, talvez Isso, não te ajudem, mas isso, É, aquelas que você menos espera vão isso. é estar verdade. ali. Uhum, uhum. Eu entendo. Já passei por algumas situações assim. Verdade. É complicado, mas ainda bem que o Senhor ele coloca as pessoas certas no nosso caminho e faz a gente ter essa calma de poder esperar que sempre no melhor momento vai aparecer a solução, Sim, É independente claro. verdade. de quem da onde que vai vir a benção. A Sim. benção vai vir, É isso aí. verdade. E você já teve aquele momento de orar com imposição de mãos de madrugada na cabeça do Oliver? Já teve? Isso aí é o dom que só adquire depois Já que vira lançou mãe. aquele coque aqui assim, ó? Botou a mão ali, ó, orando, Senhor, Três abençoa da meu manhã filho, orando esse assim na frente do profeta teu, berço. essa vida é tua. Gente, de falar, olha, acho que eu tenho às vezes eu tenho umas experiências às vezes na madrugada. Meu Deus, então já conta pra gente. Já começou Compartilha com a gente, que aqui já é o Pod desbloqueou essa Jovem. habilidade de mãe já. Porque, tipo assim, já vai quando a criança não quer dormir. Aí a gente já começa, não, peraí, a batalha aí, porque querendo ou não, gente, se a gente olhar, a gente tem que olhar um pouquinho também com os olhos espirituais. Aham. Então, algumas situações que eu já vi com o Oliver, eu já vi, já olhei, graças a Deus, Deus me deu essa sensibilidade de olhar com os olhos espirituais. Peraí, eu tô passando por um momento aí de batalha aí, vamos orar. Uhum. Então, nas madrugadas, às vezes acho que é a parte mais difícil, né? Pra dormir. Aham. Às vezes a minha mãe me chama um pouquinho de atenção. Vamos lá, mãe. Porque a gente só dá valor pra mãe depois que a gente Depois que vira vira. mãe. E às vezes a minha mãe, até que bom, graças a Deus também, né? Isso, que a minha mãe às vezes olha e fala, Bianca, você orou seu filho hoje? O Oliver, não é assim. O que que tá acontecendo? Aham. Tem alguma coisa estranha aí, vamos orar. Aí eu já vou, já e começa. Faço óleo, giro, vou começar a orar. Porque a gente tem que ser assim, né? Porque às vezes a gente nem leva, às vezes, as coisas na maldade. Sim, Às vezes eu fui chamada a atenção por gente de fora pra falar assim, ó, cuidado com teu filho. As pessoas são assim, assim, mas a gente não sabe como é que é o coração das É pessoas. verdade. Eu, eu posso dizer que eu sou, tipo assim, falo com todo mundo, sorri pra todo mundo, mas eu não sei o que que a pessoa tá desejando pra mim, o que que a pessoa está, né, pra Uhum. mim. E com o Oliver eu tô vendo a mesma coisa. O Oliver é esse jeito aí, povão. Vai com Aham. todo mundo, não me estranha, fala com gente que ele nem conhece. Porque já aconteceu isso de estar em fila de mercado ou de banco, o Oliver tá rindo ou tá fazendo alguma gracinha, ou puxando a blusa de alguém. Então, tipo assim, gente, já tive esse momento meu de impor a mão no meu filho e começar a orar. Esse é o nosso papel, né, também, né? Uhum. sim, é a batalha. A batalha ali tá o tempo todo e É. as crianças hoje em dia
como o pastor vive falando, é muito mais fácil do inimigo tentar atingir as crianças, os pequeninos, do que a gente. É A gente já verdade. tem a mente Sim, já cauterizada, a gente já tem a mente já estabelecida, já a base, né? Então é muito mais fácil as crianças serem atingidas, seja através de músicas, seja através de desenhos. desenho. Tem uns É desenhos aí que eu verdade. olho assim que são bem estranhos, bem É, esquisitinhos. É. Então é sempre bom tá vigiando, porque se deixar entrar, daqui a pouco já a criança já está começando a ter alguns. Falar algumas coisas ou fazer algumas coisas que sim, não Aham. sim. deveria. Então realmente é Eu, batalha o eu tempo tenho todo, né? memórias muito vivas dos meus pais sentando comigo e conversando sobre alguns desenhos que eles não achavam interessante assistir. Eu era muito criancinha assim. E eles sentavam e conversavam comigo. Eles falavam assim: olha, esse desenho não é legal, não é bom pra você ver, vai te fazer mal e Uhum. tal. Eu não entendia muito bem, mas assim, eu obedecia e hoje a gente entende, né? Quando a gente olha com um olhar um pouco mais crítico para algumas coisas, né? Tão bizarras, eu acho que seria a palavra mais correta pra isso, né? Tão Sim. estranhos acontecendo. Você vê uns desenhos nada a ver, você vê Sim. umas músicas às Que vezes também pra antes você criança. olhava, não via, E a gente não é não tinha esse nada. olhar, né? E quando você. Porque eu não tenho filhos, né? Mas eu tenho 6 Deixa eu ver se eu tô falando a conta errada. Ixi, se esquecer de Ah, um. 6 sobrinhos. Tenho 6 sobrinhos. 2 meninos e 4 meninas. agora vai. E. E assim, minha irmã mais nova, ela teve 2 filhas, né? E por eu ter um contato mais próximo, porque meus irmãos mais velhos tiveram filhos, eu também tive contato com meus sobrinhos também. Mas como eles foram para outras cidades, então eu acabei não tendo aquele contato diário. Sim, Mas a minha irmã, morando muito perto, tendo aquele contato diário com as minhas sobrinhas, né? E aí a gente começa a ter um olhar, né, para tudo que é conteúdo infantil, tudo que é desenho, filme, série, né, essas coisas, e ver a importância de ter esse filtro, né, de ter esse cuidado. Eu lembro da minha sobrinha, nem sei se eu deveria falar isso aqui, né? Minha irmã não liberou, mas eu vou falar. Da minha sobrinha tá vendo algumas coisas. E a gente entendeu que aquilo era um campo espiritual, um mundo espiritual sim. aberto para ela, uma manifestação de alguma coisa ruim para ela. E ela tava vendo, e ela chorava muito, ela tava vendo bicho, né? E aí a gente foi investigar, porque assim, da onde que qual foi a brecha que foi É, aberta, da onde que veio essa abertura para isso acontecer? E aí a gente entendeu da onde veio. Veio de um desenho que passou num comercial na televisão. caramba. Caramba. Esses comerciais que de Sim, um vídeo pro outro não tem um comercial. Aí ele passou um desenho e aí, aí eu fui pesquisar sobre aquele desenho ali, depois eu até mostro pra vocês também, pra vocês ficarem alerta. E aquele desenho ali, ele tem uma narrativa em cima de causar terror, pânico nas crianças. Eu falei assim, meu Deus, está nossa. repreendido isso. Vamos orar. A gente orou com a minha sobrinha, a gente mostrou outros conteúdos, né? Porque querendo ou não, eles têm aquela sede, né, de ver desenho, Uhum, ver, ouvir música, não sei o quê. Então a gente tem que mostrar os conteúdos adequados, né, as coisas. E graças a Deus ela não teve mais isso, mas existe, a gente tem que ter essa preocupação, né? Eu não sou pai, mas quem é pai que estiver ouvindo, né, ou tiver esse desejo no coração também, quem já for pai, quem já for mãe, né, tem que ter esse olhar atento. E eu acho que eu posso até ser um pouco mais abrangente, falar para a juventude num geral, né, mesmo que não seja pai, mãe, mas para aquilo que a gente consome, sim, né? Porque aquilo que a gente consome de música, de filme, de série, nas redes sociais, implica muito na nossa vida espiritual, porque às vezes, quando você é adulto, você não vai ver uma manifestação de um espírito, de alguma coisa, de uma imagem, mas você vai definhando espiritualmente, né? E eu acho que Não. isso tem muito a ver óbvio que tem vários outros fatores, mas tem muito a ver também com o que a gente consome. Às vezes a pessoa só ouve interessante. música ruim, só ouve música com Sim, só apologia a música deprê, só música pra comportamentos baixo. ruins, música Tu vai ver se tu não vai depressiva, ficar. Jesus. música de coisas erradas, aí a pessoa vai se inserindo naquele contexto ali, né? Então, eu acho que fica essa reflexão aí para os nossos ouvintes, É, que são jovens também, mesmo que não sejam pais e interessante mães. que eu também tive essa experiência essa semana, não essa semana, mas esse período aí, que acabou influenciando ele, entendeu? Uhum. Não, porque às vezes a gente tem momentos altos e baixos, vamos ser sinceros, né? E eu fui começando a perceber, eu falei, poxa, tá afetando também o meu filho. Isso não é legal. Uhum. Entendeu? Porque querendo ou não, eu ali no.
no dia a dia ele tá vendo, tá comigo 24 horas, eu tenho que ser a influência para ele. Aham. Então eu falei assim, não, vamos aí, peraí, vamos mudar isso. Graças a Deus, o Espírito Santo, ele dá esse entendimento, essa clareza pra gente começar a perceber. Bem que você falou, é sério, acaba influenciando, gente, acaba. A gente às Muito. vezes fala que não, não, mas acaba. Por isso que às vezes algumas coisas na nossa vida não dá certo ou não tá pra frente. Eu mesmo, teve uma vez que eu falei assim, Senhor, que isso? O que que tá acontecendo? Repreenda isso na minha vida. Como? Numa coisa que não vai pra frente. Eu falei, não, Senhor, eu não aceito, anula isso. Então a gente tem que ficar bem atentos nas coisas que, jamais agora, que tá tudo, sabe, tudo diferente. E a gente tem que ficar muito atento, por mais que tem gente que às vezes não leva muito a sério o mundo espiritual. É estranho, é até engraçado a gente estar entrando nessa. A gente entrou nesse assunto assim, mas é interessante porque isso que você falou é uma grande verdade. A gente, e eu falo assim muita cautela nessa hora, muita calma nessa hora, mas é uma realidade que a gente tem vivido falando em termos de juventude, infelizmente de uma geração jovem que tem muita gente que não acredita no mundo espiritual. Eu Sim. não vou dizer que não acredita no mundo espiritual assim, mas Não acha que é leva uma a Não tem, não sério. realidade tem muito, aquele temor. não tem Isso, não aquele leva a temor, acha que é sério, uma acha. realidade muito distante, né? Às vezes fala assim, o mundo espiritual, as regiões celestiais, o que que é isso? Não vai me afetar e vive uma vida de qualquer jeito, mesmo estando dentro da igreja. E é muito complicado porque o mundo espiritual ele é muito real. Sim, A gente em algum momento pode entrar nesse assunto também, sim, sobre experiências sobrenaturais, né? E quando você tem uma experiência sobrenatural com o mundo espiritual, você entende que a gente está a todo momento numa batalha espiritual, a gente está a todo momento no mundo espiritual. A gente está no mundo físico, no mundo cosmos, que o pessoal fala, né? A gente tem a nossa vida, tem a nossa rotina, tem que trabalhar, tem que estudar, tudo normal. Mas existe um campo espiritual que está a todo momento ali coisas acontecendo e a gente não pode desprezar isso. Né? Tem gente que fala assim, tudo é espiritualidade, tudo é orar, tudo é jejuar. Às vezes, Mas às vezes às é. às vezes é. vezes Às é. vezes é, né? Tem coisas, às vezes, que a gente só vai vencer dessa maneira. Porque isso que a Bianca falou é uma verdade. Às vezes a gente olha pra nossa vida e fala assim, cara, tá alguma coisa acontecendo errado. Sim. Sim. Às vezes não tá andando assim, alguma coisa no mundo espiritual que precisa se mover pra nossa vida física terrena começar a se mover Às também. vezes é que Então, depende das nossas atitudes para verdade. algo acontecer. A Verdade. Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Então, se a gente tá consumindo coisas que vai atrair coisas ruins pra gente, seja música, seja série, seja filmes, eu acredito que isso impacta muito, muito forte Verdade. diretamente, principalmente música. Eu acho que música tem uma influência muito grande no ambiente, como a gente falou. A música prepara o ambiente. Então, se Sim, você está sim. escutando uma música que vai edificar, da mesma forma que a música que também vai destruir, também vai impactar muito. É verdade. Entendeu? Então, acho que a música tem uma grande influência. Filmes também tem, eu acho que tem Verdade. uma grande influência. Eu tenho até uma experiência que faz tempo, foi na época de adolescência, na época que estreou aquele filme Invocação do Mal, Meu Aham. o Deus. primeiro. Uhum. Aham. Beleza, né? Show de bola. Eu nunca tive esse negócio de medo de filme, nem nada. Nunca tive. Mas, assisti no cinema, beleza, tudo certo. Tomei aquele sustinho, né? Que o filme tem vários sustos. Show de bola. Fui pra casa, fui dormir. Eu juro pra vocês, fiquei uma semana acordando todos os dias, no mesmo horário que no filme acontecia as coisas. Meu Deus. 3h pouca da Meu manhã. Deus. Todos os dias eu acordava esse mesmo horário. E eu não sabia o que estava acontecendo. Até eu perceber que, mano, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Aí eu comecei a ajoelhar, orar, ajoelhar, orar. Todo dia quando eu acordava, eu começava a ajoelhar, orava, 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 até que parou. Por quê? Querendo ou não, isso influencia. A gente acha que é É coisa boa. verdade. Só um filme de terror. Só um filme não sei o quê, mas a gente não sabe o que tá por Tem por trás. trás. Entendeu? A gente não sabe qual é a intenção. A gente não sabe como que foi feito, a gente não sabe com qual veracidade aquilo dali tem, qual é a Uhum. história por trás E daquilo, qual é a entendeu? intenção do autor também, Qual é a né? intenção? O que Sim, que ele tá sim. querendo transmitir? É só uma história ou é só um É. susto? Entendeu? O que que ele tá querendo Ou, transmitir? O que ou que ele tá se querendo ele passar pra tem, frente? ou se ele é intencional no mundo espiritual Entendeu? também, porque a gente falou muito sobre
há alguns anos atrás falava-se mais sobre isso. Hoje a gente vê bem pouco pessoa falar sobre isso, que é meio polêmico, mas a gente ouvia muito de cantores que ofereciam tais músicas Sim, Aham. sim. para espíritos, para Fez entidades, pacto né? pra Fez fazer pacto, sucesso. Sim. né? E quando a gente conversa com pessoas desse meio, do meio de produção, né, artístico, né, seja de música, de vídeo, clipe, filme, novela, existem realmente autores, né, de músicas, escritores, né, que realmente oferecem isso, são intencionais no mundo espiritual. Eles querem que aconteça alguma coisa espiritualmente com as pessoas que ouçam, que vejam aquelas coisas. Sim, E isso é muito complicado, né? A gente precisa estar sempre vigilante no Senhor, sempre atento Atentos. aí, porque essas coisas são muito, muito reais muito. mesmo. Eu lembro de uma época de infância de ficar atormentado por causa de um filme que eu vi, O Grito. Bem antigo esse filme, meu Deus, inclusive ele é bem ridículo, né? Mas eu era criança. E eu Caramba. fiquei, assim, horrorizado. Aquele ser que se manifestava lá, eu via ele dentro de casa. E eu, muito criança, não tinha referência cristã, não tinha referência evangélica, não tinha conhecimento da palavra, não sabia de nada, eu vivia aterrorizado com aquilo. E eu lembro de contar isso para os meus pais, aí eu contei para minha mãe abriu a Bíblia, leu comigo e tal, falou algumas coisas. Não me lembro exatamente o que foi, Uhum. qual foi a passagem, mas eu lembro que aquilo me acalmou muito e, sabe, é muito real isso, essa preocupação que a gente tem que ter, né, com essas coisas. Não sei nem porque que a gente entrou nesse assunto, né, mas a gente, Vai entrando no a gente assunto. vai entrando nos Mas assuntos. já que mas está no assunto, mas eu tô falando isso porque eu também não sei, né? Mas enfim, é porque eu acho que eu tô preocupado com a minha geração, com Aham, a minha descendência, quem eu tô deixando. Entendeu? Tô aham. falando, no caso, o Oliver. Então, tipo assim, aí tem coisas que, agora que eu estou percebendo, que eu tenho que, peraí, eu tenho que arrumar aí. Eu tenho Uhum, que prestar atenção no que eu vou fazer, porque eu tenho alguém que vai me olhar, vai se espelhar em mim. Então aí tipo assim, tem coisas que eu tenho que, peraí, Senhor, me ajuda aí, me molda aí. Se eu tô errando nessa parte, me ajuda aqui. uhum, Se eu tô tendo, como eu posso dizer, tudo na área, né, do dia a dia, assim, essas coisas assim, eu falei, me ajuda, Senhor, porque, gente, eu tô falando que tem horas que, tipo assim, que eu fico, meu Deus, Senhor, me ajuda a não errar outra vez, a não pecar outra vez, ou cometer alguma coisa. Eu fico com essa preocupação, uhum, por questão dele. Uhum. Viu como é que a maternidade já muda o pensamento, já muda as coisas, o jeito como você pensava antes, você não pensa mais, a forma como você agia, você não age mais. Por quê? Porque você tem que ser um espelho para alguém. uhum. Verdade. Jamais que é seu filho, entendeu? Porque quando muita gente fala, os pais são espelhos para nós. Isso agora que eu tá entrando na minha cabeça, agora eu tenho um espelho, tem que ser Aham. espelho para alguém, entendeu? E nessa questão espiritual, essas coisas, é porque, tipo assim, é na vida para ele futuramente, para que ele não venha errar assim como eu errei uma vez. Uhum. Entendeu? Então eu não quero que isso aconteça com ele. Mas eu sempre tô falando assim, ó, ajuda o Oliver. O Oliver é seu, o Oliver é escolhido seu. Então que o futuro dele é seu, Senhor. E é isso. Meu Deus, que forte. Isso é É. forte, assim. Eu sempre falo que quando os convidados vêm, né, vai passando o filme, a Bianca vai falando também, vai passando o filme na minha cabeça, assim, Sim, sim, passa do todo quanto dia. é importante isso. Agora, não em relação à maternidade, você teve alguma experiência sobrenatural recente ou mais antiga que te marcou de uma maneira muito importante, assim, do mundo espiritual, ou alguma experiência com Deus que você fala assim, caramba, essa experiência aqui Virou a chave. marcou minha vida para sempre. Pô, cara, deixa eu te falar. Eu tenho umas ministrações. Então conta pra gente. Não, não aqui também, quando assim que eu passei para Bereia, também já tive, e como na outra igreja que eu, né, congregava. Em momentos de ministrações, Deus tipo, você começar a sentir algo assim, tipo, caraca, isso não é normal. Uma coisa que eu nunca tinha sentido isso na minha vida, foi a Uhum, primeira vez, e cheguei para uma pessoa que, tipo assim, acho que foi até para um líder meu,
eu fui e falei, olha só, no momento da ministração, eu comecei a sentir minhas mãos formigar. A pessoa olhou pra mim e falou assim, isso é presença, isso é fogo. E eu, na hora, eu falei assim, então por isso que aconteceu aquilo no momento das ministrações. Já teve momentos de até Deus me dar espontâneos que eu, tipo assim, que no outro dia eu já não, às Não vezes nem lembrava lembrava mais. mais. E às vezes eu sinto saudade disso. Aham. E eu falo assim, ó, isso é muito bom, cara, isso é muito bom. E fora as outras experiências também que eu já tive, uma na Bereia recente, que acho que foi até também no Retiro. No Retiro do, acho que foi no ano retrasado, não olha o ano passado, retrasado. Foi uma das experiências que eu tive, aqueles momentos ali que a gente estava no momento de adoração, que eu tive, sabe, umas crises de choro que eu nunca tive na minha vida. Que eu falei, cara, esse é o momento que eu tô tendo, né, com Deus. E também no quarto, no seu íntimo. Quando você fica tão cheio, com tanta coisa na sua mente, tanta coisa acontecendo, que você acaba ali no teu quarto, no teu secreto, você acaba desmoronando, chorando, tendo uma vontade de chorar sem fim, e a presença do Senhor começa sabe, como é que eu posso dizer? Impactar o teu quarto, sabe? Entrando na presença do Senhor ali nesse momento. Acho que esses foram os momentos que eu tive, que marcou, né, na minha Geralmente é vida. quando é um momento mais íntimo, assim, né? Sim, Eu vejo o retiro como uma coisa bem íntima também. Por mais que tenham outros jovens, adolescentes, a liderança e tal, mas eu vejo o retiro como uma coisa bem íntima. Porque é diferente de você tá na igreja, aí tem várias pessoas diferentes, tem visitantes, não sei o quê, às vezes outra igreja tá visitando. Mas agora o retiro ali, tu tá naquela atmosfera ali, todo mundo buscando a mesma coisa, todo mundo ali querendo aquela vontade de a presença do Senhor se manifestar, é uma coisa que facilita um pouco essas experiências. Inclusive, no retiro que teve do ano passado, pô, pra mim foi o primeiro que eu tive aqui na Beré, mas, pô, impactou demais. Eu saí completamente mudado daquele retiro. Até porque eu não tava com tanta intimidade assim, não tava ainda tão por dentro das coisas da igreja e aquilo ali me despertou uma chave. Então, retiro para mim é um ponto bem forte para poder a pessoa dar esse despertar. sim, Se realmente quer se aprofundar nas coisas de Deus, quer ter esse clique ali, o retiro é uma ótima oportunidade. sim. Inclusive, Verdade. vamos, né, galera? Esse Inclusive, ano. esse Inclusive, ano, ó, Retiro 2023 está aí, inscrições abertas ainda. Temos vagas. isso aí. Você que está nos Vagas ouvindo aí, limitadas, tem que falar isso para são poder o pessoal limitadas, inclusive, correr. essas vagas, né? São É, concorridas, então procura aí a gente nas redes sociais. Eu ia falar procura o Bismarck, mas os ouvintes não. Né? Procura nas redes sociais, aí lá a gente te direciona. Caso você não seja da Congregação Beré, se for da Congregação Beré, você tem o contato do Bismarck, manda uma mensagem lá para ele. Inclusive, vocês estavam falando aí sobre experiências espirituais, né? E eu tive uma experiência espiritual na noite de ontem. eita, Na Oxe, noite de ontem. Porque, fresquinho. assim, o que a caiu. Bianca falou é um negócio muito interessante, porque quem não é ministro de louvor, quem não trabalha com ministério de louvor, não entende o que acontece com o ministro de louvor. Porque todo ministro de louvor tem um pouquinho de ser doido ali, né? Porque ao mesmo tempo que você tá ouvindo ali um instrumental tocando, quem canta, né? Vai colocar a voz na música, vai cantar, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo de Deus está falando com você, você fala com a igreja, e assim, a gente fica numa conexão, num ciclo muito forte. E eu lembro de várias vezes, já aconteceu na minha antiga igreja, aconteceu muito. Eu acho que aconteceu assim inúmeras vezes aqui na Bereia, principalmente no Tabernáculo tinha um período que eu tive o privilégio de participar da liderança do louvor dos adolescentes ali. A gente sempre teve muita liberdade, assim como a gente tem aqui também no Ministério de Louvor. E assim, Deus me dá ministrações, me dá palavras, Sim, às vezes me falar para eu dizer alguma coisa muito específica para algum irmão que estava ali, sabe? E eu tive essas experiências, mas assim, tem um bom tempo que eu não tenho essa experiência tão, não sei se a palavra certa seria essa, mas quase que palpável da presença de sim, Deus. sim. E ontem, o nosso líder Bismarck, Diácono Bismarck, trouxe a palavra no culto de domingo. A gente está gravando hoje numa segunda-feira. Os nossos ouvintes que não sabem, a gente está gravando numa segunda-feira. E
ele começou a falar e teve um trecho da mensagem que foi muito impactante, porque ele falou da ida de Paulo e Silas para a prisão para salvar a vida daquele carcereiro Sim. e da família daquele carcereiro. Ele falou: às vezes Deus te coloca numa prisão, muda o curso da sua vida para você salvar uma vida ou uma família. Eita. E quando ele falou isso, na mesma hora, assim, parece que o mundo espiritual se abriu para mim e Deus foi me mostrando rostos de alguns alunos meus. E até agora fiquei emocionado falando isso também, porque às vezes a gente é colocado num lugar que a gente não entende por quê, Uhum. Sim. né? Às vezes a gente não entende por que que você está trabalhando ali, por que que você está nessa função, por que que você está nesse cargo. E Deus sabe de todas as coisas. Ontem, quando o Senhor me mostrou alguns rostos de alguns alunos, eu falei assim: Senhor, muito obrigado pela tua misericórdia, muito obrigado por ter me colocado lá naquela escola, lá naquele curso onde eu estou trabalhando. De repente poderia estar em outros lugares, de uma outra maneira, vivendo uma outra vida, mas Deus, muito obrigado por isso. E aí eu entendi, eu falei assim, cara, Deus às vezes coloca a gente em umas situações, coloca a gente num lugar, às vezes para salvar uma vida por causa de Sim. uma pessoa. E aí, cara, ontem eu tive essa experiência, eu tava sentado ali no meu cantinho e aí eu fiquei até paralisado. Eu falei assim, Senhor, eu não vou nem me mexer aqui, que eu quero só ouvir a tua voz, o teu falar. Eu falei assim, Senhor, muito obrigado. E aí eu falei assim, Senhor, eu não quero, sabe, deixar de cumprir o que o Senhor tem na minha vida. Sim. Sabe, eu não quero. Às vezes a gente não entende, é o que a gente comentou no começo aqui, né? Às vezes a gente não entende, às vezes acontecem uns negócios que a gente fala assim, Senhor, por quê? Mas Uhum. Deus sabe de todas as coisas, né? E acho que essa experiência foi a última, mais recente que eu tive, que me marcou assim, absurdamente. Eu falei agora que vem me lembrando aqui, você falando aí, vem lembrando as coisas. Eu falei o retiro porque acho que eu vou querer chorar. Porque o retiro eu não imaginava o que ia acontecer na minha vida. Entendeu? Eu não tava. Uhum, Eu não ia esperar, ou não. Acho que Deus já estava fazendo tudo e eu nem imaginava o que ia acontecer. Então, acredito eu, com certeza. Então, o retiro, sim, aquele retiro foi o momento que eu acho que Deus já estava começando já a trabalhar na minha vida. Começando a trabalhar de uma forma que, tipo, olha, eu tô fazendo aqui, mas eu tô te preparando o que vai vir. uhum, E graças a Deus tá aí o Oliver. E às vezes eu paro e penso e falo, é como você como falou, Deus faz coisas na nossa vida que às vezes a gente não entende. Claro que vem os questionamentos, por quê, aham, Senhor? Mas a gente não sabe o que vai acontecer. Deus já viu, Deus já sabe de tudo. Então, eu agradeço muito a Deus e sempre que todos os dias assim eu falo, Senhor, muito obrigada, por mais que eu não esteja entendendo nada, aham, mas eu te agradeço. E eu sei que eu vou conseguir, porque o Senhor tá comigo. é. Eu acho que você falando sobre isso, assim, isso traz muito essa reflexão, assim. Uma vez eu lembro de ter comentado com você, né? Para os nossos ouvintes também, porque a gente precisa falar para os ouvintes entenderem também algumas coisas. É, a Bianca sempre teve um carinho muito grande assim comigo, ela sempre traz assim o que ela tá vivendo, o que ela tá sentindo, né? A gente sempre já teve algumas conversas assim de Uhum, desabafar, né? De contar nossas mazelas, nossos problemas. uhum, E eu lembro de ter falado uma coisa para Bianca, eu tava me lembrando aqui agora de ter falado para você a respeito do que Deus tem específico através do seu ministério. sim, Porque quando você a primeira vez ministrou aqui na igreja, eu olhei e falei assim, o Espírito Santo de Deus tem algo muito diferente com ela. Não é algo comum, assim, não é algo corriqueiro do que a gente vê. Porque, infelizmente, a gente tem visto hoje muitos ministros de louvor muito iguais. E eu falo assim, com muito cuidado, muita cautela, muito respeito, principalmente pelo meio pentecostal, do qual eu sou nascido e criado no meio pentecostal. Mas eu falo isso com propriedade também, assim, posso ser cancelado após essa minha fala? Posso. Pode. Mas, Vai. dentro do meio pentecostal, a gente está vendo, assim, uma replicação de cantores. Todos os cantores cantam igual, as mulheres cantam todas iguais, os sim, homens todos sim. iguais, a mesma entonação,
as mesmas músicas, assim, ministram da mesma maneira, sabe? E quando a Bianca ministrou a primeira vez, eu falei assim, Deus tem algo muito específico e diferente na vida dela, sabe assim? Algo especial que é único, sabe? Exclusivo. E isso também mostra um outro lado da moeda, que é a pessoa também se voltar para o Senhor e aceitar o que diferente ele tem. Sim. Porque às vezes Deus tem um negócio muito específico para a tua vida e você quer ser igual ao outro. É. Sim. Às vezes Deus tem um negócio assim, Bianca, isso aqui é só seu, isso é pra você, o que eu tenho com você é isso. Tiago, o que eu tenho com você é isso. E às vezes a gente quer ser igual a alguém. Não tem problema a gente se espelhar, a gente Sim, ter sim, nossas sim. referências, e é saudável que a gente tenha, né? Mas eu vejo isso em termos de música, né, de ministério de louvor, de ministros, muita gente muito igual, fazendo a mesma coisa, e se apegaram a técnicas. E eu não É. falo nem técnicas de canto, nem técnicas musicais, mas assim, técnicas de como emocionar a igreja. Você vê os ministros que estão no altar e desce, aí vai lá, começa a encostar a mão em um monte de gente. Assim, eu entendo isso, e eu tô falando isso com muito cuidado, muita cautela, porque eu entendo que o Espírito Santo de Deus faz da forma que ele quiser, e quando a gente é Sim. sensível e obediente ao que ele quer, às vezes parece loucura para quem tá de fora vendo e não entende, mas você tá fazendo o que o Espírito Santo de Deus mandou. Mas existem situações que você vê que a pessoa faz aquilo porque ela quer gerar algo na igreja. E quando eu vi Bianca ministrando, assim, fluindo no Espírito, eu falei assim: eu vou cobrir ela de oração, porque ela tá aqui, ela precisa das nossas orações, e eu tenho certeza que Deus vai dar algum direcionamento em relação ao ministério dela. Então E eu nem sei porque que eu falei isso, né? Mas eu precisava trazer isso Deus estava no falando. podcast, Talvez tenha porque um assim, é uma que reflexão para todos talvez. nós, assim. Deus Sim. às vezes tem coisas muito específicas para nossa vida, né? E a gente fica às vezes apegados a coisas que não são nada a ver, sabe? E Sim. você foi falando aí, eu fui assim, meu coração se enchendo de alegria de saber que você tá voltada para as coisas do Senhor, que você tá ali, né? Tem a sua missão agora de maternidade, É. né? De cuidar do mini querido Oliver, mas não se afastou das coisas do Senhor, porque é muito triste pra gente quando a gente vê uma galera jovem que alcança os seus objetivos e mete o pé da Isso é igreja, sai dos triste. caminhos do sim, Senhor, sabe? É só busca triste, quando as é coisas estão triste ruins. isso. Aí Sim. quando tudo começa a melhorar, ao invés de É, permanecer e agradecer, Uhum. Sim, debanda. sim, sim. Uma coisa que o Jean comentou sobre respeito de ministração é uma coisa que a gente até já comentou aqui no podcast, que existe uma linha ali que separa entre você ser emocional demais e você também ser profissional demais. Também tem gente que ou que se emociona demais ou que é profissional demais e esquece um pouco do espiritual, esquece um pouco de se entregar. E é nítido que a Bianca é uma pessoa que se entrega muito quando está ministrando. Isso é muito bom. Porque às vezes quem olha de fora acha que deve tá acontecendo algum problema, deve Oh, estar não sei o que, deve estar não. a vida tá tribulada. Mas não, cara, às vezes é porque você está se é, entregando mesmo, aquilo. Você não tá se deixando levar nem pelo profissionalismo, nem pelo emocionalismo. Você está ali vivendo aquilo de fato. Sim. Porque é muito fácil você querer que as pessoas vivam aquilo. Mas e você? uhum, Como é que tá o seu coração? é verdade. Será que você está fazendo de corpo e alma mesmo, ou você só está ali querendo fazer com que as pessoas elevem a adoração? Entendeu? Então, é nítido, dá para ver que, de fato, ela mergulha, né, nessa responsabilidade de ministrar. E é muito bom ver jovens assim, com esse É verdade. compromisso, porque, como o Djan falou, é muito difícil hoje em dia o pessoal de fato seguir a risca. A maioria que Uhum, busca técnicas para fazer, para persuadir, para não sei o quê. Então, realmente é muito difícil ver jovens assim com é esse verdade. intuito. É, gente, meu irmão mal sabe como a gente, ó, né? Como ministro de louvor, Como ele. tá ali suando, porque é muita coisa que você tem que conciliar ao mesmo tempo. Quando você sobe no altar, É tem o lutas. nervosismo de você estar ali em cima ministrando para, sei lá, mais de 100 pessoas, Uhum. né? Esquecido. Tem a questão da Esquece letra. musicalidade, às vezes a gente esquece a letra, não sei o quê, e tem que estar conectado na sala do trono, conectado com o Espírito Santo, saber o que ele quer que a gente faça, diga. Sim, É muito complexo, é muito muito, muito. complexo. Mas não, a gente não tá botando medo em ninguém, não. Que Se quer. tem um chamado, se você, nosso ouvinte, Eita. tem um chamado aí para ministração É, de louvor, só vem. A pode caminhada é um pouquinho vir. árdua, mas é muito gratificante, sabe? Muito, E muito. eu não saberia fazer outra coisa, eu acho.
Acho que A também gente faz não. outras coisas, né? A gente trabalha em outros ministérios, mas eu acho que em relação ao louvor é aquilo que Não se mais vê eu sem, tenho, né? Não se vê sem mais eu aquilo. tenho prazer de fazer na obra, Uhum. né? Igual eu falei, né? Iniciei na dança. O que que eu tava fazendo na dança? Depois, eu iniciei, por mais que eu iniciei na dança, mas depois eu fui vendo, eu falei, ai, acho que hoje eu me identifico só no louvor. É claro que a gente tem outras coisas para fazer, mas eu acho que, como o Djalma falou, não se vejo em outro lugar. Pode trabalhar em outro departamento, mas que tenha música incluída. Aham. É muito bom. É muito Isso bom. aí. Vocês têm alguma experiência, alguma outra experiência que vocês queiram contar, compartilhar? Eu tava lembrando de uma agora, eu não ia contar não, mas já que a gente falou de mundo espiritual, um monte de coisa, mas aí, antes de eu falar a minha, que eu falei a beça, inclusive, vocês têm aí alguma experiência que vocês queiram compartilhar No mundo do mundo espiritual. espiritual, do mundo físico, uma coisa que marcou aí? Espiritual eu ainda não entro, não, Deus. A experiência a gente, como a gente sempre tem, né? Algumas são mais marcantes, outras são Sim, Aham, mais grandiosas, outras são menores. Mas eu acredito que o dia a dia, assim, sempre tem alguma coisa sempre tem alguma a sim. coisa, né? absorver, sempre tem alguma coisa pra... Eu falei disso porque eu falei da pregação, né? O Bismarck pregando e o Espírito Santo de Deus me mostrando rostos de alunos, mas eu tive uma experiência, deve ter uns 2 meses isso, e foi uma experiência ruim, assim, do campo espiritual, mas o Senhor estava comigo. Uhum. Eu tava, e assim, há muitos anos, eu acho que deve ter quase 10 anos que eu não tinha uma experiência assim, de sentir uma manifestação maligna Uhum. perto de mim acontecendo. Eu tava voltando de. Eu trabalho em Paracambi, né? Para os ouvintes que não sabem. E aí eu tava voltando, eu trabalho em Paracambi até o turno da noite, então até quase 10 horas da noite, voltando, dirigindo de lá. E o trajeto de Paracambi até Japeri, ele é muito escuro, não tem iluminação, não Sim. tem poste com luz, não tem nada. E assim, eu passei num trecho muito escuro, e aí eu sempre boto uma música no carro pra voltar, assim, pra me distrair, assim, um pouquinho também, né? Aí nesse dia eu não voltei, porque eu tava com muita vontade de chegar em casa logo e tal. E aí naquelas curvas ali entre Paracambi e Japeri, chegando mais ou menos ali em Japeri, eu senti uma manifestação maligna dentro do carro. Meu Deus. Nossa. E é um negócio assim muito doido, porque eu senti assim um jato de ar quente assim no meu pescoço, como se fosse alguém bufando no meu pescoço. Uhum. Uhum. E eu olhei pro retrovisor assim, não tinha nada, não tinha ninguém. E eu falei assim, eu não posso parar o carro aqui no meio do nada, eu não sei o que pode acontecer aqui. Eu falei assim, eu vou seguir, eu sei que o Senhor tá comigo. E aí, por que que tô contando essa experiência? Porque tem a ver com música. Porque eu falei assim, eu vou botar um louvor aqui, eu vou adorar, e essa presença maligna que entrou nesse veículo aqui vai ter que sair agora. É. E aí eu botei um louvor, meu celular já fica conectado no rádio do carro, só liguei assim, aí já começou a tocar um louvor. E eu comecei a cantar altão, acho que os carros que passaram, de repente, falaram assim, tá meio doido esse cara aí, né? E aí eu não, aí eu senti como se aquilo tivesse saindo, e pegou e saiu. E eu falei assim, Senhor, mas que experiência doida é essa, assim, eu não digo que eu fiquei com medo, mas eu achei aquilo assim muito estranho de acontecer assim. Do nada eu tô voltando pra casa de um dia que foi tranquilo, foi um dia abençoado pra mim assim, Uhum. e acontecer essa manifestação de algo estranho Uhum. dentro do meu carro ainda por cima, eu falei assim, Senhor, não aceito isso não. E aí eu comecei a buscar, orar no Senhor, e aí o Senhor mais uma vez reforçou que a música, a adoração, a música tem um papel muito importante na minha vida, até nesses momentos, Uhum. né? Acho que fica até essa reflexão aí também para os nossos ouvintes, às vezes Sim. que estão passando uma batalha espiritual, alguma coisa, coloca um louvor, começa a adorar, bota, se não sabe um louvor, bota um corinho de fogo, bota É. alguma coisa, tá fazendo faxina na casa, bota um som bem alto e começa a adorar, porque a gente às vezes não acredita, porque a gente fala muito no poder da palavra de Deus e realmente é o que tem poder. Uhum. Mas o louvor, muitas das vezes, é a palavra de Deus cantada. Sim. Não é só uma melodia, uma música bonita, é a palavra de Deus sendo cantada. Então o louvor também tem esse poder, né? Então a gente abre os olhos para isso, né? Sim, sim, com Talvez, como certeza. você falou, tipo, não, foi um dia tranquilo, não teve nada de errado, nada de diferente, né? Mas só pelo fato de você estar acostumado a colocar o louvor, estar acostumado
a escutar a música desse trajeto e não ter feito isso, já meio que abriu brecha no mundo espiritual. Porque, pô, você já tá acostumado a fazer aquilo ali. É, da mesma forma, alguém que tá acostumado ali a fazer devocional. Todo dia ele faz a devocional, todo dia ele tá ligado na palavra, tá ali atento. Aí, quando você deixa de fazer um dia, já começa a acontecer algumas coisas estranhas no teu dia. Já começa a Sim, acontecer algumas claro. coisas diferentes. Aí você automaticamente liga com o quê? Pô, deve ser porque eu não fiz a devocional hoje. Então, às vezes, é o Espírito Santo colocando isso para poder te alertar. Você Verdade, está acostumado a escutar música, aí justamente no dia que você não verdade. botou, acontece isso. Às vezes não é nem algo que vai te afetar diretamente, mas é só mesmo para você ficar ligado e lembrar de algo que você está acostumado a fazer, que deveria estar fazendo, mas que não está. Isso serve para todas as áreas. Meu Todas as áreas. amigo, comigo, bom, eu, de vez em quando a gente dá. Quem não faz isso? Quem nunca vê? De vez em quando dá umas ouvidinhas das músicas secular, mas vamos primeiro a música boa, que tem letra, Uhum. sabe? Uma letra, uma coisa suave. Eu já teve momento, tipo assim, eu sabendo que eu tava precisando de algo bem espiritual mesmo, mas não, eu acabei ouvindo uma outra música. Aham. Acho que pode falar? Pode, pode. Acabei ouvindo Djavan. Coitado do Djalma. Que eu sabia que eu estava num momento meio, deve ser meio triste, né? Deprê, sei lá. E eu, ao invés de ouvir uma música espiritual para Vai edificar. edificar, alimentar minha, né? Não, eu tava ouvindo, eu falei, poxa, assim não dá. Aham. Que isso? Não, peraí. Aí eu parei, entendi. Eu falei, assim, eu acho que não era pra eu ter vivido isso, não. Porque aí eu fiquei mais do que eu já estava. Então, olha como a gente pode ver a importância da música na nossa É vida. verdade. A importância que ela faz, a influência que ela, né, tem na Sim, E nossa assim, tem vida. músicas seculares, assim, de muito bom gosto, eu acho, né? A elaboração, a musicalidade, as letras, Sim, que não tem. são letras que vão agredir a nossa fé, o Espírito Santo de Deus. Mas às vezes a gente precisa de um alimento espiritual mesmo, né? Isso. Uma vez eu já falei isso num episódio aqui, eu não lembro em qual episódio que eu falei isso, mas eu uma vez eu fiz um voto com o Senhor. Eu não deveria falar isso, né? Mas eu já falei num episódio, né? E já Eu deixei vi esse exposto, né? episódio. Que eu fiz um voto ao Senhor de não ouvir música secular. Uhum. Então, assim, eu não ouvia música secular, eu não conhecia, salvo essas músicas que tocam na rádio, sim. tocam o tempo Sim. inteiro, tocam na televisão, que não tem como a gente escapar, mas eu voluntariamente eu não ia lá no YouTube, eu não ia lá nas plataformas, nem tinha plataforma na época que eu fiz esse voto, né? Tinha só o YouTube, assim, pra ouvir música. Eu não ia intencionalmente lá pra ouvir música secular, eu só ouvia louvor, e foi meu voto com o Senhor, assim, e foi um negócio muito pessoal. Não sei se quem tá ouvindo, se vocês fariam isso. Foi um negócio muito pessoal, uma doideira que eu fiz. Eu falei assim, Senhor, é isso, não vou ouvir música secular, é o meu voto que eu tenho contigo pro crescimento do meu ministério. E o Senhor me abençoou muito, sabe? Eu vivi muitas coisas com o ministério de louvor, muitas coisas muito importantes. E depois o Espírito Santo me lembrou desse voto, que eu nem lembrava mais que eu tinha feito esse voto. E o Espírito Santo falou assim: esse voto que você fez eu de alguma forma tô te honrando, tô abrindo Colheu portas, frutos sabe? depois, né? E eu comecei a colher frutos disso e falei assim, caramba, isso realmente teve um peso muito importante na minha vida. Nesse episódio que você comentou desse voto, foi até o episódio da Ayla. A gente Eu falou acho que foi sobre. da ela, eu acho Foi, que foi foi da da ela. Ayla. A produção falou aqui no meu Falou no ponto. teu ponto eletrônico? Foi no episódio da Ayla. E eu também cheguei a falar, a comentar uma experiência que eu tive através da música. Foi justamente isso, de você deixar de escutar algumas músicas, não só por ser seculares, mas sim porque ou elas não vão te edificar, ou elas Uhum. vão, de alguma forma, destruir. Alguma forma vai fazer você errar, vai fazer você lembrar de alguma época, vai fazer você cair de alguma forma. Sim. E eu acredito, pô, pra quem é mais ligado na música, eu não faço parte do Ministério de Louvor, mas a música pra mim é uma coisa muito importante. Então, tudo que acontece em mim tem alguma coisa de música envolvida. Então, eu sou bem sensível a isso. Eu acredito que vocês também são. Uhum. Cheguei a contar essa experiência de que eu tava ouvindo certo estilo de música e quando o Espírito Santo começou a me incomodar, eu cortei, eu comecei a ter experiências positivas com a música, coisa Aham. que eu nunca tinha tido.
entendeu? De confirmações, de música que louvores confirmar pra mim, eu contei isso na consagração. Então eu acredito que influencia demais, demais. Você, Verdade. poxa, é bom você escutar um estilo de música. Hoje em dia tem pagode gospel, tem É. trap gospel, tem não sei o que gospel, tudo gospel. Tudo gospel. Inclusive, o pastor Eliel tava falando assim: coloca música de festa junina gospel aí no, no- Pisadinha na, gospel. na, na festa da roça que teve, né? Eu falei assim, porque hoje em dia tem tudo gospel. Tem. Assim, cada um tem, lembra, sabe o que É, afeta mais, entendeu? Eu, por exemplo, eu acho legal o pagode gospel, eu acho muito bacana. E ficaram legais. Tem Alguns um, ficaram tem legais. um grupo aí que, pô, tá fazendo o maior sucesso na internet, que muito da hora. Eles pegam as letras das músicas, algumas são worship e tal, e colocam no gente, eu vi a ritmo de música Me Atraiu da pagode, Gabriela Rocha fica em muito pagode. Eu bacana. falei, meu Deus, ficou Ficou muito maneiro. perfeito. Fica muito bacana, muito bacana. Então, assim, cada um tem. Às vezes a pessoa, pô, não gosta do pagode gospel. Por quê? Porque na época que era do mundo gostava muito de pagode. Uhum. Então, o pagode gospel, por mais que seja letra gospel, faz ele lembrar da época do mundo. Então, Uhum, também tem esses é detalhes. verdade. Sim, sim. No meu é tipo trap gospel. Eu não consigo escutar trap gospel. Não consigo. Eu Eu olho não assim, consigo nem gente. o gospel, nem o não Que gospel. isso? Eu não consigo escutar trap gospel. Por quê? Porque me faz lembrar do trap do mundo. E eu já não quero ouvir, Uhum. entendeu? Então cada um tem onde seu calo, onde pega, entendeu? Aham, Uhum. Mas no geral tem muitos estilos aí hoje em dia que fazem muito é sucesso. verdade. E a gente, assim, a gente fala das coisas seculares, né? Mas a gente utiliza tudo que é secular na realidade, né? Sim. Porque esse termo secular, inclusive, ele foi muito rechaçado, né, no meio cristão, né? Ah, eu não tenho contato com nada que é secular. Isso não existe, né? A gente tá nesse Uhum. mundo, cosmos, então a gente tem contato com tudo que é secular. As nossas roupas são seculares, né? A ciência que a gente usa, os medicamentos, a Tudo, medicina, né? tudo. A Rede tecnologia que a gente social, usa, né? algoritmo da rede Uhum. social. O ensino, né? Nossa educação é uma educação secular, né? Na maioria dos casos, né? Filme que a gente consome, um monte de coisa, né? E aí a música é mais um item, né? Dentro do secularismo que é Uhum. produzido, né? E a gente tem que ter esse filtro de saber o que é bom, o que é ruim. Mas eu acho que nesse ponto que a gente tocou é muito interessante porque, assim, ouvindo o louvor, eu acho que dificilmente o Espírito Santo vai frustrar a gente, sabe? Dificilmente a gente vai se frustrar ouvindo aquilo, ou não vai se encher de alguma maneira, ou não vai ser tocado de alguma forma, né? Porque essa questão de ouvir música secular, ser pecado ou não, não sei o que sempre tem essa Sempre discussão, tem, né? é. É pecado ou não é, e aí e tal. Mas eu acho que o pessoal se apegou muito a ser pecado ou não ser, se é pecado não pode, se não é pecado, então eu posso fazer e tal, mas tem muito a ver também com o que aquilo gera, né? Porque tem O coisas que às vezes aquilo que desperta em porque às você? vezes tem coisas que de repente não vão ser exatamente pecado, mas que não vão me edificar em nada, não vão me Uhum. acrescentar em nada, então pra quê, né? E aí eu lembro eu citei isso desse voto que eu fiz, né, de música secular e pra mim não ter ouvido música secular durante muito tempo, né? Eu ainda tenho isso comigo de não ouvir música secular e tal. Mas durante muito tempo, pra mim, me alimentou assim, de uma tal forma, assim, me fez crescer de uma tal forma que Foi valeu a pena. necessário E naquele foi necessário. momento. E foi necessário. Gente, Então. estamos chegando ao final do nosso episódio. Passou Ah, muito rápido, passou, passou. né? Todo Passa mundo que rápido. senta nessa cadeira fala que está nervoso, que não sabe o que vai falar. Quando a gente vê, o nosso episódio passa de 1 hora e nós realmente passamos de 1 hora. Vai ter Estamos parte aqui uma 2, hora e então? 9 de Já vai ter episódio. que ter parte 2 já. A gente vai chamar a Bianca aqui numa próxima vez Sim, também. estamos aqui. Pra fazer uns debates da Bíblia, pra gente falar uns assuntos Eita! aí. O negócio vai bombar. Botar uns Vai, assuntos vai. polêmicos. É isso, é isso. Oh, meu Deus. Bianca, a gente quer te agradecer Eu que pela sua agradeço. participação aqui e te agradecer também por ser uma pessoa aí mega presente aí nas nossas atividades, ser uma pessoa bênção aí sendo usada através das ministrações de louvor. Tenho certeza que o Espírito Santo de Deus tem muita coisa ainda para Com fazer na sua certeza, vida. ok. E Amém. continue assim disponível para o Espírito Santo de Deus, que eu tenho certeza que ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Amém. Eis-me Amém. aqui, É Senhor. isso. É isso aí. Tiago também, muito obrigado, Tiago.
É a parceria aí companheiro já de do guerra. Pod Jovem, meu companheiro aí de guerra do Pod Jovem. Estamos aí nessa tarefa aí da apresentação. Um dia, quem sabe, a gente vira videocast. Ô, Estamos benção. estudando aí, vai que vem um estúdio aí para abençoar a Projeto gente, aí. né? Se tiverem Patrocínio, lojas da patrocínio cidade, aí. né? Lojas de Engenheiro Pedreira, de Japeri e adjacências de Queimados ou Sim. Paracambi que queiram patrocinar a gente está aceitando patrocínios, porque aí. nós Entre não em somos contato, patrocinados por galera. ninguém. Entre em contato com a Entre em produção. contato, segue a gente lá nas redes sociais. Entre em contato ali com a produção, que a produção vai fechar essa parceria aí, Isso que aí. vai ser bênção pra gente. E pra vocês também, né? É isso aí. Então é isso, gente. Muito obrigado. Bianca, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima. E Compartilhem esse compartilha esse episódio. episódio aí. Semana que vem tem mais. Semana aí. que vem tem mais aí. Semana que vem eu acho que é dose dupla, hein? Eita. Acho que são dois Vamos ter que convidados compensar, aí. vamos- Acho que são dois convidados. Vamos ter que compensar Esse essa episódio semana aí que também ficamos vai- sem vai ser lançar longo episódio. Tem que É, a gente tem que compensar. compensar, né? Então, gente, semana que vem tem com certeza episódio aí, não vai faltar. Só semana passada que faltou mesmo, mas nossos ouvintes, foi correria, foi difícil. Mas, ó, uma semaninha aí de folga pra gente, pra vocês. Mas agora estamos de volta com tudo. E semana que vem, nosso episódio 24. Temos convidados, eu não sei se pode revelar ainda, mas vai ser um casal. Vai ser um casal que vem aqui pra conversar Sem com a spoiler, gente sem aí, muito sem spoiler, spoiler sem aí, spoiler. mas já foram citados aqui no podcast. Já foram foram convidados citados, ao mas vivo no podcast. Foram convidados, então vai ser benção, vai ser benção. Isso aí. Então, galera, um grande abraço para todos os ouvintes. Muito obrigado pela audiência, estarem com a gente até aqui. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está falando coisas poderosas ao coração de vocês. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está trabalhando no nosso meio aí, através das experiências que a gente tem contado ao longo de cada episódio. Tenho certeza que Deus está operando grandes coisas. Então, muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Uau.